Olá, seja bem-vindo ao 17º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou o Diogo Espinha, da Escola Criatividade. Eu sou o Miguel Lucas, da Escola de Psicologia. E o tema do vídeo de hoje é Imaginação, um caminho para a criatividade. Miguel, o primeiro ponto que vamos abordar tem a ver com a imaginação ser provavelmente uma habilidade específica dos seres humanos. Pois, daquilo que se sabe, daquilo que nós percebemos e vemos no nosso dia-a-dia, nós somos os únicos seres que conseguem criar arte, não é? E, na verdade, na base da arte tem que estar a criatividade, tem que estar a inteligência, um grau elevadíssimo de inteligência, que é apenas único dos seres humanos, não é? E por esse motivo dizemos provavelmente, até que possa ser descomprovado. Acho uma prova em contrário. Exatamente. Neste momento somos os únicos seres que realmente conseguimos utilizar a criatividade a nosso belo prazer e com isso formar aquilo que é o topo da criatividade, que é a arte. É importante abordarmos a questão da imaginação, ou seja, a imaginação é na verdade um caminho para a criatividade, ainda que a criatividade por si só seja um elemento da imaginação. E a imaginação divide-se ou subdivide-se em três áreas base, que fazem parte depois de todo o processo de desenvolvimento da criatividade, ou Processo criativo. Vir a ser-se criativo. Que são estes três tópicos que nós temos aqui portanto, na tela do nosso Mac, que é a imagética, a visualização e o ensaio mental. São três áreas que nós vamos falar aqui um pouco e vamos explorando, que na verdade também são utilizadas não só portanto, na criatividade, mas no nosso dia-a-dia. Todos nós somos seres criativos. Todos. Não é? Estamos a falar aqui da especificidade da criatividade, porque, como tu sabes, escreves na Escola de Criatividade e os nossos leitores estão à espera que nós possamos também contribuir para que eles possam ser mais criativos no seu dia-a-dia. Não é? Não só através de técnicas e processos que eu mesmo explico e levo aos leitores através dos artigos, mas também, por outro lado, através da psicologia, através dos teus ensinamentos e da tua experiência como psicólogo. No fundo é abordar a criatividade através do processo. O processo geral, quais são os mecanismos, não é? Que levam até à construção de um processo criativo e que esse processo criativo é essencialmente aprendido. Eventualmente existem também alguns mitos, mas já lá vamos, Diogo. Podemos dizer então que a imaginação é usada como uma variedade de processos cognitivos. Assim, a imaginação é o terreno fértil da planificação, portanto é o terreno fértil do raciocínio hipotético, quando nós às vezes dizemos na gíria tu estás no mundo da lua, quer dizer que provavelmente estamos num elevado grau de consciência, de criatividade, estamos a imaginar qualquer coisa para lá daquilo que é o nosso raciocínio comum, não é? Banal. E estabelecemos aqui uma ponte com o passado e com o futuro. Utilizamos essencialmente imagens, utilizamos essencialmente a nossa linguagem, também ela foi aprendida, portanto, inevitavelmente, o processo criativo é um processo que pode ser aprendido com estes elementos que também apenas são nós. Aprendido e pode também ser aprimorado. Pode ser, exatamente. O que é aprendido pode ser sempre melhorado, não é? Mas como eu dizia, este processo, pronto, alguns processos, alguns elementos que fazem parte de nós, apenas seres humanos, que é realmente a linguagem e a capacidade de conseguirmos olhar para os elementos constituintes de qualquer coisa, da natureza, do nosso dia-a-dia, que estejam à nossa frente, e reorganizá-los. Conseguir imaginar algo diferente daquilo que estamos a ver, criar uma imagem diferente. Exatamente. Pensar fora da caixa. Existe uma frase célebre que é: não existe nada de novo debaixo do sol. Quer dizer que tudo aquilo que é possível ser criado já existe. Em que? Em potencial. Pronto, existe aqui nos nossos elementos, naquilo a que chamamos os elementos constituintes da Terra, não é? Portanto, aquilo que tu conseguires imaginar
não é? Se for possível de criar, já existem meios para isso. Exato. Já existem meios aqui para que isso seja possível. Relativamente a isso, e entrando já dentro da área dos mitos, diz-se que um dos maiores mitos sobre a criatividade é que as ideias não explodem, nem são formadas completamente como se aparecessem do inconsciente. É assim, quando falamos em criatividade, parece que temos que ser seres muito iluminados e diferentes da pessoa comum, e que essas ideias ou essas criações que nos chegam à mente vêm não sei bem de onde, não é? E que somos atingidos por algo e que de repente temos uma ideia. Nada atingidos por um raio, fôssemos iluminados com algo. Nada podia estar tão longe da verdade. Ou seja, aquela célebre imagem, ícone que está associado à imaginação e à criatividade, que é a lâmpada, que tantas vezes se vê, não é? Há muitos livros na área da criatividade e quando remetemos para as ideias é como se tivéssemos uma lâmpada. No fundo, algo se iluminou. Bem, mas a iluminação é apenas uma fase, pois já mais à frente vamos explicar isso detalhadamente, é apenas uma fase do processo de criação. A iluminação é apenas uma fase, portanto as coisas não aparecem vindas do nada, elas pertencem pertencem a um processo organizado. Estou a falar do assunto quando tu te debruças e pretendes vir a criar algo, não é? E te envolves e andas a auscultar, andas a verificar se consegues conjugar um conjunto de raciocínios que te levem a qualquer coisa que tu pretendes ou que eventualmente seja novidade e que nunca ninguém tenha pensado, não é? Isso é um processo criativo. Mas, Diogo, antes de avançarmos para esta questão também dos mitos, até porque há 2 pontos que eu vou falar mais à frente, queria dar um passo mais atrás, que estávamos a falar da imagética, da visualização e do ensaio mental. Isto são 3 pontos que não podemos saltar e eu tenho que falar disso. Ou seja, o que é a imagética? A imagética faz uso da nossa memória, daquilo que nós vivemos no passado, das nossas experiências enquanto indivíduos, e que faz uso dos nossos 5 sentidos. Ou seja, as nossas memórias fazem uso dos nossos 5 sentidos. E é essa capacidade de utilizarmos o nosso passado, trazermos essas experiências através dos nossos 5 sentidos, do cheiro, da audição, das imagens, das sensações físicas que nós temos, não é? Todos esses elementos chamam-se imagética. Tem a ver com sensações físicas que estão gravadas na nossa memória e no nosso corpo. E essa é a matéria-prima da criatividade. Para sermos criativos não precisamos de nada mais do que nós próprios. Exatamente. No entanto, um outro elemento portanto, da imaginação é a visualização. E se a imagética está remetida para o passado, para as nossas memórias, a visualização projeta-nos para o futuro. Ou seja, nós vamos construir um conjunto de ideias, um quadro mental daquilo que pretendemos vir a fazer. É algo que nós idealizamos, no fundo. Eu, enquanto atleta, e vou falar agora um bocadinho da minha experiência, fiz atletismo e quando estava na pista e estava pronto para saltar, imaginava-me realizar o salto de uma determinada forma. Digamos que tentava criar aquilo que eu queria fazer. Exatamente. Visualizava o meu salto da melhor maneira possível, executando da melhor maneira possível, tentando dessa forma alcançar o melhor resultado. No fundo, tu estavas a criar algo que tu querias vir, portanto, ou neste caso, que tu pretendias que viesse a acontecer. Exato. No fundo, a visualização é isso mesmo. Portanto, é mais um elemento da imaginação. São eventos, são acontecimentos que estão a ser construídos apenas e unicamente na nossa mente. Eles não estão a acontecer. Não é? Este é um processo criativo. A imaginação, só por si, é um processo criativo. Portanto, a imaginação não é mais nem menos do que a capacidade que nós temos
e agora vou dizer aqui um palavrão, que é de cognitizar o mundo. O que é isto? De pensarmos o mundo, de trazermos o mundo para dentro de nós, e idealizamos-lo, projetamos-lo, redefinimos a nossa maneira. Portanto, é a capacidade que nós temos de manipular o mundo mentalmente. Ou seja, de forma a alcançarmos aquilo que nós queremos. Exatamente. Na nossa evolução, no processo evolutivo do homem, ao longo do tempo, ao longo dos milhares de anos, existiram dois momentos que fizeram a diferença para a nossa evolução e para a nossa capacidade de criar arte e criar utensílios e progredirmos. Um deles foi a manipulação física, através do polegar. Este dedo permitiu-nos manipular objetos, agarrar a nosso belo prazer. Portanto, conseguimos alterar fisicamente o mundo. Não é? Depois, o outro processo na escala evolutiva teve a ver quando nós conseguimos trazer o mundo para dentro de nós e idealizá-lo. Ou seja, conseguir prever, antever, planejar, e criar. Isso é um caminho que se segue em direção à criatividade dentro da imaginação. Exatamente. E ainda hoje, porque somos seres inteligentes, criativos, e ainda hoje este envolvimento de conseguirmos antever o que queremos criar, a capacidade de manipularmos algo, através daquilo que imaginamos, permite-nos ser inteligentes e ao mesmo tempo criarmos alguma coisa de novo. Ter a capacidade de criar algo novo, ter a partir de nós próprios. Exatamente. Do nosso processo. Exatamente. Por isso ainda iniciámos esta conversa com o facto de dizermos que provavelmente seremos os únicos seres que utilizamos a criatividade, porque também não existe mais nenhum ser vivo que consiga, de certa forma, manipular o meio externo tão bem como nós, porque não tem estas duas ferramentas fabulosas, que são os polegares. Também dá para fazer fixe. Mas, Diogo, deixa-me dizer-te o seguinte. Numa perspectiva quase filosófica, também é comum ouvirmos falar que não existe passado, presente nem futuro. E neste sentido, existe ainda um outro elemento que vem ao encontro daquilo que eu estou a dizer, e agora já ligo os pontos, que tem a ver com o ensaio mental. O ensaio mental, ou seja, falarmos da imagética que remete-nos para o passado e para as nossas memórias, falarmos da visualização que remete-nos para o planejamento, para a antevisão de algo que nós queremos que aconteça, e depois existe mais um elemento que chama-se ensaio mental, que une os dois. O ensaio mental é, no momento presente, tu simulares aquilo que queres que venha a acontecer. É nesse exato momento que tu estás a criar. Estás a ensaiar mentalmente aquilo que tu queres fazer. Quando lhe adicionas a componente física, a componente de manipulação, estás a criar. Portanto, o ensaio mental é um elemento fundamental para a criação, que une estes dois elementos. O elemento do pensamento, o elemento da imaginação, o elemento da manipulação física, porque se não fizeres nada fisicamente, não acontece nada. Não vamos estar a criar nada. Não passa do invento mental. Não existe criação. Então, Miguel, voltando ainda à questão dos mitos, porque é que as pessoas têm a ideia que as ideias surgem do nada? Porque é que as pessoas têm uma ideia que é preciso ser um iluminado, ser alguém extremamente inteligente para ter criatividade? Será essa uma ideia errada? A ideia pode não estar errada, mas é desadequada à grande maioria das pessoas e eventualmente da ideia que se foi criando por aquilo que nós tínhamos já falado, que é a questão da lâmpada. Ou seja, parece que temos que ser uns indivíduos extraordinários, muito diferentes, que só apenas alguns indivíduos diferentes é que têm o poder de criar qualquer coisa ou de serem muito criativos. Nada podia estar mais longe da verdade. Aliás, é exatamente essa crença que é um grande obstáculo à criatividade, que é um grande obstáculo à capacidade que todos nós temos de usar a nossa imaginação para o nosso belo prazer, ou seja, para cumprir os nossos objetivos. Mesmo a pessoa que julgue que não tem qualquer tipo de criatividade ou que não é nada criativa,
isso é falso. Isso é falso. É falso, porque no nosso dia-a-dia, na grande maioria das vezes, nós utilizamos os processos criativos para as coisas mais comuns e mais banais, às vezes. Até de forma inconsciente. Assim, de forma automática, sem termos noção disso. Ora bem, o que é que um criativo, se podemos chamar, ou se podemos apelidar pessoas realmente criativas, fazem? Elas têm consciência desse processo. Elas têm consciência desse processo. Portanto, é um processo já refinado, é um processo já bastante elaborado e têm a crença que, na verdade, não são limitados. Como é que essas pessoas chegaram à conclusão que têm a criatividade e que são portadores dessa criatividade? Eu acredito que algumas também possam não ter essa noção assim tão premente, não é? E são caminhos, são opções de vida, como outras quaisquer que tu ou eu possamos tomar, não é? Mas cada vez que tu ou eu, ou outra pessoa qualquer, aumenta o grau de consciência que tem uma ferramenta de trabalho que se chama criatividade, que se chama imaginação e que pode utilizar estes 3 elementos que nós abordamos, que é a imagética, o ensaio mental e a visualização, automaticamente pode começar a construir o seu próprio processo criativo. Depois de construir, tem que o melhorar, tem que o ir elaborando cada vez mais e tem que estar familiarizado com ele até que ele quase passa a ser automático. Volta outra vez para o subconsciente e a partir daí dizemos, esta pessoa é muito criativa. Sim, mas ela trabalhou para ser criativa. Ela trabalhou para gerar ideias de acordo com um tema, com um assunto, com uma dificuldade. Ok? Temos aqui mais um assunto que vem ao encontro disto que estavas a dizer, Diogo, que é, agora também faço-te uma pergunta, não é? Quer dizer, tu achas que só as pessoas extremamente bem preparadas, ou cultas, ou que tenham cursos na área criativa, ou do design, ou qualquer coisa do género, ou arquitetura, a criatividade será única e exclusiva dessas pessoas? Acreditas nisso? Eu pessoalmente não acredito nisso. E posso dizer já porquê. Há uns anos atrás, há um par de anos atrás, 2, 3, se calhar 4 anos atrás, ainda bastante antes de ter conhecido o Paulo neste meio dos blogs e de interação online com as pessoas, eu não me considerava uma pessoa criativa. Tinhas a crença que não eras capaz de criar. Exatamente. E ao longo do tempo e ao longo dos anos, passando pelo processo de aprender, conhecer novas técnicas, novos métodos, aquilo que eu consciencializei para mim próprio é que afinal eu era uma pessoa criativa. Simplesmente não estava a trabalhar. E então, neste momento, eu posso me considerar uma pessoa criativa, não porque tenho um dom ou porque nasci com um dom qualquer, mas porque trabalhei a minha criatividade e neste momento posso tirar partido dela para o meu bel prazer. Eu posso dizer que a criatividade é como uma semente, ou seja, ela na verdade precisa de um solo fértil, esse solo tem que ser regado, tem que ser trabalhado, não é? E depois, mesmo que daí nasça alguma coisa, isso tem que continuar a ser alimentado e a ser cuidado, não é? Exato. Para que possa florescer algo. E é exatamente isso. Portanto, todos nós precisamos de uma oportunidade e de ter consciência e ganhar consciência que, espera, existem aqui alguns elementos que se eu tiver consciência e os trabalhar, eu posso vir a conseguir ser mais criativo e projetar-me mais para o futuro e a alcançar os meus objetivos. E isso vem ao encontro das 6 fases que nós temos aqui. Portanto, vamos abordar as 6 fases essenciais que um processo criativo deve passar ou pode passar. Não quer dizer que tenha menos ou que possa vir a ter mais. Estas são 6 que nós escolhemos e achamos ser prementes para que você que nos esteja a ouvir possa realmente trabalhá-las, melhorá-las e ter consciência delas e passar a ser, ou vir a ser mais criativo. Diogo, força aí. Bom, a primeira fase que nós temos aqui é a descoberta do problema. É como tudo, ou seja, nós temos que formular alguma coisa. Eu tenho que ter um alvo. Quer dizer, eu vou ser criativo relativamente a quê? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero criar? Temos que ter um assunto, não é? Temos que formular uma questão. Exatamente. O que é que eu quero criar? Não é? Como? Em que área? Não é? Com que fim? Com que objetivo?
Portanto, há que levantar essa questão, não é? Depois de ter a área, o tema, o objetivo definido, eu tenho que partir para a preparação, não é? Eu tenho que me preparar para começar a criar, tenho que recolher elementos, recolher informação, perceber o que é que já foi feito, o que é que pode vir a ser feito. Claro, porque seria um erro saltar talvez a segunda fase que estamos a falar agora da preparação e tentar criar algo. É como se estivéssemos a começar uma casa pelo telhado. Exatamente, isto vem desmistificar, portanto, aquele mito que nós estivemos a falar, que realmente as ideias vêm do nada. Não, as ideias, elas podem, um dia mais tarde, num processo já muito refinado, virem realmente ao parecerem que vêm do nada, mas na verdade surgem mais facilmente e parece que parecem do nada. Mas seguem esse processo que nós agora estamos a explicar, não é? Só como é um processo que já está tão trabalhado na pessoa, torna-se mais fácil ter uma ideia e surge de forma automática. E nós pensamos, foi uma luz que me iluminou. Na verdade não, é um processo que já está muito trabalhado, muito refinado, foi muito praticado, e aí sim, alguns surgem dessa forma, os outros têm que primeiro trabalhar no processo. Pronto, portanto, depois da descoberta e da formulação do problema, não é? E de objetivarmos um assunto, passamos para a preparação e a seguir vem uma fase que é chamada a fase de frustração, que é aquela fase em que provavelmente começamos a sentir algumas dificuldades em continuar essa ideia, em levá-la até ao fim, em na verdade germinar ali alguma coisa. Começam a surgir dúvidas. Começamos a fazer brainstorming, mas isso é um processo até que é útil, não é? Mas na fase em que estamos envolvidos gera-nos alguma frustração, não é? Pronto, passando da frustração, vamos então para a incubação, ou seja, já sabemos que temos algo, que a ideia é, na verdade, uma boa ideia, agora temos que a alimentar, temos que lhe dar tempo. Temos que dar tempo para que ela possa crescer, temos que dar tempo para que ela realmente se possa alimentar a si mesmo. E esta fase de incubação é clara, pronto, nós temos que seguir um conjunto de processos operacionais que, na verdade, estejam a alimentar a ideia. Basicamente é isto, é um processo simples. A seguir, passamos então, que é a quinta fase, aquela que nos trouxe até aqui, que é a iluminação, que é então a tal ideia, não é? Quando surge aquela ideia? A ideia final. Portanto, a ideia final, fez sentido estar aqui à procura, fez sentido eu encaminhar-me para este assunto. Valeu a pena seguir todas aquelas fases para chegar a esta ideia. Exatamente, valeu a pena a recolha, o investimento da informação para tentar realmente surgir então a ideia final, não é? Depois da ideia final realmente ter surgido, ou seja, a ideia final não é mais do que a conjugação de todos os elementos, não é? Depois desta ideia final ter surgido, nós temos que passar para a verificação. A verificar, isto é útil? Serve? Não serve? Está de acordo com aquilo que nós pretendemos? Portanto, há aqui uma verificação da ideia. E neste processo de verificação, às vezes temos que passar outra vez pela preparação. Pode faltar alguma coisa. O que é que falta aqui nesta ideia? Não é? Portanto, a ideia às vezes é inacabada. Não é? Por isso, precisa de ser mais refinada e mais trabalhada. Exatamente. E estes 5 passos, no fundo, não é? Acabam depois por ser 6, mas principalmente os primeiros 5 podem repetir-se muitas vezes, não é? E tem aquela ideia geral e de repente, mas espera lá, ainda podíamos mais qualquer coisa. Volta atrás, uma fase, volta a afinar as coisas. E é aqui a deambulação durante este processo criativo, não é? destas fases, portanto, a descoberta, a preparação, a frustração, a incubação e a verificação, que na verdade estamos a utilizar a imaginação como um caminho para a criatividade. Basicamente é isto, penso que acabámos por transmitir essa ideia inicial a quem nos esteja a ouvir. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, para já acho que falámos e abordámos aqui estes 6 passos que penso que podem ser bastante úteis a quem os queira colocar no terreno, em prática. Exatamente. Então resta-nos agradecer a si, caro leitor, por ter visualizado este vídeo. Esperamos por si na próxima semana. Subscreva as nossas redes sociais
e o nosso canal no YouTube em youtube.com/escolastv, o nosso Twitter em twitter.com/escolasplus e o Facebook em facebook.com/escolasplus. Esperamos por si na próxima semana. Até lá. E hoje até para a semana.